Em um parque canadense congelado, bem escondido sob camadas espessas de gelo, alguns cientistas descobriram um esqueleto bizarro que chamaram de dragão congelado. O esqueleto estava ali sob o gelo havia milhares de anos. Os especialistas levaram décadas para descobrir qual era a espécie desse estranho fóssil. E foi identificada como um novo gênero de pterossauro, que era um réptil gigante e voador com uma envergadura de asas de mais de 5 metros. A cabeça era 3,5 vezes maior que o corpo. Os pterossauros viveram 76 milhões de anos atrás, sobrevoando os demais dinossauros. Os cientistas os descreveram como os maiores, mais cruéis e mais bizarros animais que voam. O novo gênero foi chamado de Cryodracon boreas, cuja tradução é dragão congelado dos ventos do norte. Em 2013, um jovem montanhista estava escalando uma das montanhas mais altas da Europa Ocidental, o Mont Blanc. Ele viu uma caixa estranha de metal saindo da neve. O cara fez um esforço danado para abri-la e viu que ela estava cheia de rubis, esmeraldas e safiras. E entregou o tesouro imediatamente para as autoridades. No fim das contas, descobriu-se que a caixa provavelmente pertencia a um passageiro de um dos 2 voos da Índia que se chocou contra a montanha mais de 50 anos atrás. O conteúdo foi avaliado em mais de $200 mil e as autoridades ainda estão à procura do herdeiro dessa pequena arca do tesouro. No noroeste da Sibéria, em 2007, um criador de renas estava passeando com seus filhos ao ar livre quando viu uma coisa estranha no gelo. O homem percebeu que era um filhote de mamute e ligou imediatamente para o museu local. A criatura foi chamada de Liuba e considerada a múmia de mamute mais preservada do mundo no momento da descoberta. Liuba ficou sob o gelo durante 41.800 anos e tinha entre 30 e 35 dias. Da tromba até a cauda, tem quase o mesmo tamanho de um filhote grande. Se você quiser ver esse animal de perto, saiba que a Liuba fica em exposição em vários museus do mundo todo. No continente gélido da Antártica, coberto por camadas de gelo e neve, está o Monte Erebo, um vulcão congelado. Ele foi descoberto no meio de uma erupção em 1841 por exploradores em uma expedição. O vulcão tem mais de 3.600 metros de altura e continua ativo há 1.300.000 anos. Nas profundezas desse vulcão, bem no meio dele, tem uma cratera com grandes volumes de lava derretida. Há explosões ocasionais, então considera-se que ele ainda está em erupção contínua. Porém, essas erupções não preocupam, pois geralmente são bem pequeninas. Lá atrás, em 1991, 2 escaladores estavam viajando pelos Alpes italianos quando se depararam com um corpo. Eles acharam que era de algum escalador que havia se perdido recentemente. A dupla voltou correndo para a base da montanha para avisar sobre o infeliz achado. Assim que todos os restos foram recuperados, ficou claro que o corpo não era nem um pouco recente. Os cientistas determinaram que o Homem do Gelo tinha mais de 5.000 anos e foi chamado de Otzi. Os cientistas nunca haviam visto nada parecido, pois o corpo estava muito bem preservado. Durante anos, Otzi foi estudado pelos cientistas que descobriram que nossos ancestrais têm muito mais coisas em comum conosco do que imaginávamos. Seu corpo estava coberto por pinturas. Pesquisas feitas no conteúdo de seu estômago revelaram que sua última refeição foi uma carne seca e curada, parecida com o bacon que comemos hoje. O Homem do Gelo tem pelo menos 19 parentes vivos hoje, em alguma parte da Europa Central. Os cientistas estavam pesquisando tocas de esquilos antigos na Sibéria quando encontraram uma coisa interessante. Um dos bichinhos tinha escondido sementes preciosas bem lá no fundo do solo. Elas ficaram encapsuladas no gelo por 32.000 anos. As sementes eram da flor Silene stenophila, que havia sido extinta há muito tempo. O incrível é que os cientistas conseguiram recuperar o tecido da planta de dentro das sementes, formando uma plantação de flores. Desde então, reintroduziram a flor extinta a seus habitats naturais mundo afora. Em 1930, uma equipe de cientistas noruegueses navegava pelo Oceano Ártico, conduzindo uma pesquisa sobre os mares e geleiras. Eles chegaram à Ilha Branca, um território perigoso e congelado em que nenhum humano havia pisado antes. Pelo menos, era o que se pensava na época. Os pesquisadores ficaram em choque ao descobrir a ponta de um pequeno barco saindo da neve. Dentro do barco, encontraram equipamentos científicos e vários itens pessoais congelados.
inclusive uma jaqueta bordada com S.A. André. Eles haviam descoberto os destroços da famosa expedição polar da S.A. André. Em 1897, exploradores suecos comandados por André tentaram viajar para o Polo Norte usando um balão de hidrogênio. Desde então, ninguém ouviu mais falar sobre eles. As pessoas só descobriram o que aconteceu quando o barco foi encontrado 33 anos depois. Tudo indica que o balão bateu na Ilha Branca apenas 2 dias depois de partir da Suécia. Os exploradores viajaram perto da ilha em um barco improvisado, mas não conseguiram ir além. O mamute lanoso mais bem preservado encontrado até agora foi descoberto em uma região de Pergelissolo, na Sibéria, em 2010. Os cientistas o chamaram de Yucca, em homenagem ao pequeno vilarejo que fica perto de onde o animal foi descoberto. Ele passou 39 mil anos congelado e acredita-se que tinha entre 6 e 8 anos de idade. Por estar tão bem preservado, vem sendo estudado por anos e está fornecendo novas informações sobre os mamutes. Em 2019, os cientistas anunciaram que conseguiram ativar células tiradas do tecido de Yucca. Isso significa que um dia, talvez, poderemos ver mamutes lanosos habitando a Terra novamente. Olhando as imagens e vídeos da Antártica, o continente parece ser congelante, coberto por neve, além de ser plano, exceto por alguns montes pequenos. Os cientistas acreditavam nisso também, quando foram estudar as montanhas Gemburtsev. No começo dos anos 2000, ficaram chocados ao descobrir que os pequenos montes de rocha eram, na verdade, o pico de uma cordilheira gigante que estava sob mais de 1.000 metros de neve. Usando a tecnologia de radar, descobriram que as montanhas têm cerca de 3.000 metros de altura e uma extensão de 1.200 quilômetros. Ou seja, são do mesmo tamanho dos Alpes europeus, só que escondidas sob toneladas de gelo e neve. Em uma mina de ouro na Sibéria, um empresário estava examinando um rio próximo quando viu uma coisa interessante no gelo. Era um pequeno rinoceronte lanudo que mais tarde foi batizado de Sasha. Essa espécie estava extinta havia 15 mil anos. Acredita-se que Sasha pode ter ficado congelado por até 39 mil anos. Ele é muito especial, pois é o único rinoceronte lanudo de corpo inteiro já descoberto. As geleiras ao redor da cidade de Pelo, no norte da Itália, começaram a derreter. Artefatos de décadas e até séculos atrás foram descobertos sob o gelo. Pertences pessoais de soldados foram encontrados, como diários, fotografias e até cartas de amor. Os historiadores até conseguiram tirar uma cabine inteira que estava preservada sob o gelo. Ela estava cheia de capacetes e roupas feitos de metal pesado. Em 1845, John Franklin embarcou em uma expedição para o Polo Norte. A tripulação viajou em 2 navios, o HMS Erebus e o ironicamente chamado de HMS Terror. A expedição acabou em desastre e as 2 embarcações se perderam nas águas geladas. Em 2016, o HMS Terror foi descoberto por uma equipe de pesquisadores. Apesar de ter ficado perdido por 170 anos, as águas congelantes o mantiveram em condições perfeitas. Os cientistas descreveram a embarcação como congelada no tempo. Os pratos e copos ainda estavam nas prateleiras, as camas e mesas estavam em ordem, e até as bagagens dos passageiros pareciam preservadas. O HMS Erebus também foi descoberto ali perto, mas por causa das mudanças de temperatura da água, ele não estava em boas condições. O gelo glacial que rodeia uma passagem usada pelos vikings entre montanhas na Noruega escondia centenas de artefatos antigos. Um deles era uma caixa de madeira soldada. Os pesquisadores não conseguiam conter a ansiedade em abri-la. Eles achavam que ela estaria cheia de tesouros vikings ou artefatos que nos dariam mais informações sobre aquela antiga sociedade. Mas dentro dela só havia uma vela antiga feita de cera de abelha. E parece que essa caixa não era tão antiga quanto se pensava. Analisando a vela, descobriu-se que é do século XVII. A Era dos Vikings tinha acabado antes, no século XI. A caixa provavelmente era de um fazendeiro que a enviou por navio de sua fazenda de verão para a de inverno, para iluminar as noites compridas e frias. Reza a lenda que um duende chamado Fafnir era famoso por sua força e coragem. Ele era filho de um famoso rei duende. Por causa de suas qualidades, foi incumbido de proteger o reino. Os duendes são conhecidos por acumularem muitas riquezas, então um pouquinho de segurança a mais era essencial.
Quer dizer, eles moravam em uma casa feita de ouro e pedras preciosas, mas Fafnir também tinha outro talento especial: ele conseguia se transformar. Enganado por Loki, o espírito nórdico da trapaça, Fafnir se deixou levar pela ganância e pelo brilho do tesouro de seu pai. Ele decidiu que queria tudo para si, sem dividir aquela riqueza com seu pai ou com seus irmãos. Roubou tudo e fugiu sozinho para um lugar onde seria difícil encontrá-lo, o meio do deserto. Para proteger sua riqueza, Fafnir se transformou em um dragão gigante. Sua nova aparência parecia com uma grande serpente poderosa e assustadora. Porém, seus poderes mágicos não acabavam por aí. Pelo fato de o dragão não conseguir voar, ele também espalhou veneno ao redor de sua nova casa, para que ninguém tivesse a chance de sobreviver se quisesse levar seu ouro embora. Pouco depois, Fafnir foi derrotado por um jovem herói chamado Sigurd. A lenda de Fafnir tenta explicar por que a família é mais importante que a ganância. Ela também mostra os vários poderes mágicos que os dragões têm, mas a parte mais interessante é que ela é um bom exemplo de como os dragões foram parar em nossos contos de fadas. Mas ei, essa é só uma das muitas histórias que mencionam dragões. Basta ligar a TV ou dar uma olhadinha em exemplares de qualquer livraria que você vai se deparar com algum dragão. Variações de criaturas parecidas com dragões têm sido descritas em histórias pelo mundo afora, da Ásia ao norte da Europa. A maioria dessas criaturas é descrita com um corpo de réptil, asas e garras. E o traço mais assustador é que elas podem cuspir fogo. O nome dessas criaturas vem da palavra latina Draconem, que significa grande serpente. Mas vamos viajar para a Terra da Memória para ver como tudo começou. Um historiador asiático, por exemplo, descobriu alguns fósseis no século IV a.C. e acreditou ter encontrado dragões. É fácil entender por que ele ficou tão confuso se você observar um estegossauro fossilizado. Ele tinha 9 metros de comprimento e 4 de altura, e era coberto por placas ósseas blindadas e espinhos. O crocodilo do Nilo também poderia ter sido considerado um dragão. Ele existe até hoje e vive na África subsaariana. Mas ele pode ter sido mais conhecido em outras épocas. Quando alcançam a maturidade, os crocodilos do Nilo podem ter até 5 metros de comprimento. Mas isso não é tudo. Eles conseguem andar com o corpo fora do chão e alguns já foram vistos em pé sobre 2 patas. Os goanas são lagartos monitores parecidos com dragões que vivem na Austrália. Eles são grandes, têm dentes e garras afiados e são conhecidos por produzir veneno. É fácil entender por que os goanas podem ser a fonte da versão australiana dos dragões. Quando os humanos descobriram ossos de baleia pela primeira vez, muitos anos atrás, não tínhamos ideia de que esses animais viviam no mar. Considerando o tamanho deles, certamente pensamos que deveriam ter sido criaturas muito perigosas. E por raramente virmos baleias, a menos que mergulhemos até as profundezas do mar, é claro, elas eram desconhecidas e facilmente confundidas por dragões também. A fonte mais interessante da mitologia dos dragões provavelmente é o cérebro humano. Em um livro chamado An Instinct for Dragons, havia uma teoria de que dragões existiram em quase todas as culturas antigas, pois evoluímos para temer grandes predadores a fim de sobreviver. E não somos os únicos mamíferos a fazer isso. Os macacos têm um medo instintivo de cobras e felinos de grande porte também. Agora, quando se juntam esses traços naturais com o folclore, temos um monte de histórias de dragão espalhadas pelo mundo afora, adaptadas a cada região. Bestas reptilianas com poderes mágicos são antigas, aparecendo desde a origem da própria civilização humana. Estou falando da antiga Mesopotâmia. Os humanos daquela época acreditavam em todos os tipos de criaturas. Mas o espírito líder deles era Marduk, patrono da cidade da Babilônia. Se você analisar as obras de arte da época, verá que Marduk era retratado com um dragão em forma de cobra a seu lado. Ele poderia ser bonzinho ou vingativo, dependendo do estado de humor da criatura no dia. Se você quiser se candidatar ao posto de dragão, a primeira coisa que te perguntarão na entrevista é se você cospe fogo, claro. Então, cientistas estudaram possíveis formas de os dragões realmente cuspirem labaredas, sem machucar a própria garganta. Para isso, examinaram um besouro bombardeiro. Esse inseto excêntrico consegue guardar substâncias super quentes em sua barriga, e quando se irrita com alguma coisa, ele lança uma boa quantidade desses químicos. Sejamos justos, não é fogo de verdade, mas queima, então o resultado é quase o mesmo.
Mas voltando aos dragões, eles precisariam ter glândulas parecidas na garganta para produzir fogo. Mas de onde os dragões surgiram? Eles não apareceram do nada, seja qual for a fonte que você consulte. Algumas histórias, como a de Fafnir, dizem que até humanos podem se transformar em dragão. Mas a teoria mais popular é que os dragões surgiram como ovos. Algumas fontes até elaboraram uma série de etapas pelas quais um dragão precisa passar ao longo da vida. Tudo começa com a eclosão. Dizem que o dragão come a casquinha do ovo até quebrar as laterais dele. Depois tem a fase de dragoneto, que, segundo especialistas em dragão, ou dragonólogos, se preferir, chamam de dragão recém-nascido. Ele ainda é pequenino e fraco, mas não se preocupe, ele consegue cuidar muito bem de si mesmo. O restante dos estágios de vida de um dragão são bastante autoexplicativos. Há os dragões adultos e depois os idosos. A vida de um dragão termina quando ele atinge a fase do crepúsculo. Algumas fontes afirmam que eles nunca param de crescer. Outras dizem que eles nunca chegam ao fim da vida, apenas passam para outro tipo de existência espiritual. Os dragões são famosos por representar muitas coisas diferentes, mas tudo depende da origem. Em algumas regiões da Ásia, eles são conhecidos por trazer sorte, poder e riqueza. Para se tornar um guerreiro poderoso na Grã-Bretanha, era preciso derrotar um dragão primeiro. É por isso que geralmente eles são vistos nas bandeiras. A bandeira de Gales, por exemplo, tem um grande dragão vermelho sobre um fundo verde e branco. As histórias do Ocidente já não são tão legais com os dragões. Eles geralmente são vistos como malvados e vingativos. Outro mito associado com dragões é de que eles amam ouro e pedras preciosas. Esse lado ganancioso do temperamento deles parece ter surgido na Grécia Antiga, onde dragões tinham a missão de proteger tesouros. Alguns desses guardiões foram vistos em histórias como O Hobbit e a série Harry Potter. Quanto às habilidades mágicas dos dragões, elas também podem variar muito. Alguns dizem que eles têm sangue com propriedades supernaturais. Outros dizem que eles conseguem falar. Outros são famosos por sua sabedoria. Muitos dragões da literatura antiga conseguiam voar ou se transformar, até em humanos. Algumas criaturas da vida real foram batizadas com nomes que lembram a existência de dragões, como a libélula, que em inglês é chamado de dragonfly. Ela recebeu esse nome de contos de folclore, pois os europeus da Idade Média as viam como insetos do mal. As libélulas eram acusadas de coisas horrendas, como picar os olhos e boca das pessoas. Mas a criatura que mais se parece com os dragões da mitologia é o dragão voador. Ele foi visto em áreas arborizadas do sudeste da Ásia. Eles não têm asas de verdade. Parte de suas costelas são alongadas para sustentar um pedaço extra de pele que permite que eles planem entre uma árvore e outra. Essas asas também possuem cores vibrantes que contrastam com seu corpo marrom. Isso é engraçado! Ainda mais quando você é uma hiena gigante, Paticrocuta. Se você quiser imaginar como eram os animais de antigamente, imagine-os muito maiores, com dentes maiores e mais afiados e... Espere, como se isso não fosse o suficiente. Sim, você tinha que ser uma terrível fera para sobreviver em tempos em que tudo ao seu redor era como 5xG. Esta hiena tinha até 1 metro de altura e pesava 180 quilos, o que equivale ao tamanho de um leão atual e é cerca de 3 vezes maior do que as hienas de hoje em dia. Ela tinha também as pernas mais curtas, razão pela qual muitas criaturas pré-históricas foram extintas. Com o tempo, elas foram ficando sem comida e não conseguiam correr rápido ou por tempo suficiente para pegar uma presa. Além disso, elas não conseguiam escapar rápido o suficiente se tinham um animal maior por perto. As hienas antigas e as atuais têm hábitos bastante semelhantes. A dieta delas? Carne, carne e carne. Ambas preferem roubar comida de outros predadores, geralmente menores, do que ir caçar por conta própria. E é claro, as duas estão sempre sorrindo para todos ao redor. X! Você imagina os tubarões sempre como sendo aqueles animais marinhos dos quais devemos ter medo, certo? Mas não as baleias, pois elas na maioria são bem-humoradas. Estão comendo o plâncton delas, espirrando água por aquele buraco nas costas e assim por diante. E é claro, elas podiam ser um pouco desajeitadas de vez em quando e acabar podendo virar um navio. Seja como for, elas não gostam muito de caçar humanos. Bem, se todos nós vivêssemos na época desta baleia de 15 metros e 50 toneladas, que eu gosto de chamar de dentuça, dá pra dizer que ir à praia nunca mais seria a mesma coisa. A monstra pesava o equivalente a 6 elefantes e era mais longa do que um caminhão. Ah, sim, sobre o apelido de dentuça,
Esta baleia tinha dentes mais compridos do que a palma da mão humana e um instinto de caça bastante apurado, por isso ia atrás de todos os animais marinhos, incluindo outras baleias também. Seu único rival era o megalodonte, o maior e mais assustador tubarão que já viveu no nosso planeta. Ok, é claro, esta lista está cheia de animais gigantes e perigosos, com dentes extremamente afiados, que você certamente está feliz por terem sido extintos. Mas há também alguns parentes próximos de um ancestral humano aqui. Olá, primo distante? Paranthropus. Então, nosso primo P tinha um cérebro grande, bem, pelo menos para a época, e bons reflexos. Por isso conseguia se defender de criaturas maiores e menos inteligentes que o perseguiam. Esses nossos primos comiam principalmente plantas, raízes, nozes, frutas macias, folhas jovens, provavelmente insetos e sementes. Eles tinham cerca de 1,5 metro de altura e pesavam 70 quilos. Isso não é muito se comparado a outros mamíferos pré-históricos, mas, ainda assim, grande o suficiente para sobreviver àqueles tempos difíceis. Muito bem, primo P. O próximo mamífero é o pré-histórico já extinto. Ainda bem, ufa. Gorgonopsia. Esses carinhas eram algo entre os mamíferos e os répteis com, é claro, dentes em forma de sabre muito grandes, um crânio longo medindo 45 centímetros e uma estrutura corporal do tamanho de um urso atual. No início, eles eram realmente pequenos, do tamanho de um cachorro. Depois de um tempo, a evolução fez com que se transformassem nos maiores carnívoros da época, há mais de 250 milhões de anos. Eu não estava por lá nessa época. Os cientistas ainda não sabem se eles tinham pele, pelos ou escamas, mas sabe-se que essas criaturas tinham membros bastante longos em comparação com o resto do corpo, o que significa que eram capazes de correr muito mais rápido do que vários outros animais daquela época. O Andrew-Sarchus, ou Andy, meu apelido para ele, se resume ao que você atribuiria aos predadores atuais como tigres, lobos ou hienas. Eles apenas eram uma versão um pouco mais intimidante, é claro, com dentes extremamente afiados. Quem poderia imaginar que o maior mamífero carnívoro que já existiu é, na verdade, parte da família de onde vieram os porcos, camelos e antílopes? O Andy tinha o tamanho de um bisão de hoje em dia, pesando pelo menos meia tonelada. Ele não era tão exigente com a comida, então ia atrás da maioria dos outros animais que viviam naquela época, cerca de 40 milhões de anos atrás. Parece que antigamente os tigres ou alguns outros predadores tinham medo de porcos, ao contrário de hoje. Sim, parado aí, que o porco do inferno, Entelodonte, está passando. Ok, a pesquisa mostrou que ele era mais como um hipopótamo, baleia e o seu primo Andy, mas esse apelido legal já foi dado, então não podemos voltar atrás. Os antigos porcos do inferno não eram maiores do que os suínos de hoje, mas cresciam e ficavam do tamanho de vacas com o tempo. Eles também tinham um focinho curto, mas alguns milhões de anos depois, a evolução decidiu que esses carinhas não eram assustadores o suficiente e fez suas mandíbulas inferior e superior muito mais longas. Ah, e eles ganharam um conjunto de caninos ainda mais afiados, uma edição especial de Como Assustar Seus Rivais. Ufa, finalmente um mamífero antigo do qual não precisamos ter medo. Bem, pelo menos, se não estivermos no caminho dele, porque se esse gigante acidentalmente topasse com você... Xiii! Mas pelo menos a alimentação dele consistia em plantas, então seríamos salvos por esse aspecto. Deixe-me apresentá-lo a gigante gentil Besta Trovão, Brontotherium. Ele tinha um chifre nasal bastante robusto, pesava 3 toneladas e tinha 5 metros de comprimento, o que é maior do que um rinoceronte atual. O tamanho, infelizmente, não o ajudou muito. O Andy estava sempre respirando no cangote dele, atacando a ele e seus companheiros. Essa lista definitivamente não pode ficar sem o ameaçador gato Dentes de Sabre. Com cerca de 1,20 m de comprimento, 45 quilos, ágil, completamente capaz de caçar em matilhas coordenadas. Mas você sabe como os gatos são. Eles gostam de se gabar da presa que caçam por conta própria. Essa é a nossa Megan, Megan Therion. E você podia encontrar ela e seus companheiros ao redor do mundo, na Europa, Ásia, América do Norte e África. Atualmente, muitas vezes pensamos que todos os grandes felinos correm atrás de suas presas, mas a Megan não foi feita para velocidade, nem corria atrás das suas presas como os outros gatos. Não. Ela preferia esperar que a presa se aproximasse. Ela escolhia um bom local, subia em alguma árvore alta, se escondia e simplesmente relaxava. Depois de um tempo, alguns herbívoros inocentes passariam por lá para beber um pouco de água e, bum! Surpresa! A Megan descia. Seu estilo de caça é algo que podemos ver nos leopardos de hoje. Os dentes eram sua arma principal, então tome cuidado com os grandes caninos superiores.
Ah, finalmente um nome que consigo pronunciar com mais facilidade e que não tenho que inventar um apelido. Urso de pernas longas. Esse animal conseguia correr até 65 km por hora. Depois de encurralar sua presa, o urso ficava totalmente em pé. E então o pobre animal sabia que o que estava por vir não era nada bom. Os ursos das cavernas geralmente preferem vegetais, mas no que diz respeito a este de pernas longas, carne é muito melhor. Ele gostava tanto de caçar quanto de coletar o que os outros predadores deixavam para trás. Além disso, pelo que se sabe, aparentemente ninguém nunca perguntou para ele: "Ei, e essas pernocas aí?" O leão pré-histórico Tlacolel. Nossa, parece nome de remédio. Enfim, com 1,5 metro de comprimento, 90 quilos, mandíbulas incrivelmente fortes, dentes afiados, garras longas e retráteis, corpo musculoso. Ei, esse sou eu. Ele também tinha uma cauda surpreendentemente forte e é originário da Austrália, onde viviam os ancestrais dos cangurus, que também tinham uma cauda bastante forte para se equilibrar. Ok, por falar em cangurus, aqui está uma pequena surpresa. As raízes do leão. Você imaginava que cangurus, ursos koala e wombates gigantes estavam lá apenas para viver uma vida feliz, até que virassem o café da manhã de alguém. Mas a família deles, de alguma forma, criou um animal que parecia um tigre dentes de sabre, só que com dentes maiores. Sim, o leão. Muito bem, quebrando os estereótipos. Ele ficava em algum lugar no topo da cadeia alimentar da época, embora tivessem um rival bastante forte, que era o lagarto monitor gigante Megalania, ou mesmo algum crocodilo gigante Quincana. Ok, vamos lá. Mexam-se, rapazes. Este não é um vídeo sobre répteis. Espere sua vez. Na era pré-histórica, os dinossauros dominavam toda a região, tocando o terror, enquanto outros animais estremeciam de medo e se escondiam deles. Ei, não tão rápido, dinos! Lá está o Sr. R. Repenomamus, um mamífero misterioso que decidiu enfrentar as autoridades. Ele apareceu 130 milhões de anos atrás e era um animal parecido com um texugo de 1 metro de comprimento. Isso não parece muito em comparação com o Tiranossauro Rex e os dinossauros maiores, mas era muito maior do que alguns daqueles dinossauros emplumados da mesma época. Não só isso, ele os comia. Não sabemos exatamente como, mas digamos apenas que o Sr. R dava o jeito dele. Acho que era pro café da manhã. Você decidiu mergulhar pela primeira vez. A água está clara e o sol está brilhando no fundo do mar. Você tira algumas selfies com os peixes nadando quando, de repente, o oceano fica escuro como breu. Você olha para cima e, minha nossa, o que é aquele animal gigantesco? Definitivamente não é um tubarão, não é uma baleia. Será que é uma tartaruga? Sim, mas não tema, ela não vai machucá-lo. Se você tivesse vivido nessa mesma terra há cerca de 72 milhões de anos, talvez isso pudesse realmente ter acontecido. Os cientistas encontraram recentemente os fósseis de uma tartaruga marinha gigantesca que poderia ter crescido até 4 metros. Se você não tem ideia de quão grande é esse tamanho, vejamos alguns exemplos. Esse é o comprimento médio de um hipopótamo, 6 Golden Retrievers ou 2 Michael Jordans empilhados. O nome científico da tartaruga é uma homenagem àquele monstro marinho da velha guarda chamado Leviatã. Talvez você se lembre disso das aulas de história da escola. O Leviatã é supostamente uma criatura mítica que engolia navios inteiros ou pessoas que eram consideradas muito gananciosas pela criatura. Você consegue se imaginar sendo engolido por essa enorme tartaruga marinha? Não, obrigado. Os fósseis dessa criatura gigantesca começaram a ser escavados entre 2016 e 2021, no nordeste da Espanha. O primeiro fóssil foi localizado por um caminhante nos Pirineus espanhóis e tinha cerca de 20 centímetros de comprimento. Somente a pelvis dessa tartaruga mede cerca de 90 centímetros. Sem dúvida, ela seria uma das maiores tartarugas da atualidade, se não tivesse sido extinta. Para sua informação, as maiores tartarugas marinhas vivas da atualidade podem atingir até 1,80 metro de comprimento, o que já é bastante grande. Agora, que tal um escorpião pré-histórico gigantesco? Aposto que a maioria de vocês aqui não é grande fã dessas criaturas, especialmente porque são venenosas. É por isso que a ideia de um escorpião aquático de 3 metros de comprimento pode ser motivo de pesadelos. Digamos que se eles não tivessem sido extintos há cerca de 400 milhões de anos, os lagos e rios seriam lugares muito mais perigosos para os seres humanos atualmente.
Esses insetos gigantescos eram considerados predadores de topo em sua época, caçando tudo, desde peixes até outros animais, até mesmo de sua própria espécie. Caramba! Tenho um arrepio só de imaginar essas criaturas. Devemos agradecer ao asteroide que atingiu nosso planeta agora ou mais tarde neste vídeo? Outro animal pré-histórico que chocaria os humanos se ainda estivesse vivo é o chamado Megatherium, uma preguiça gigantesca. Acredita-se que essa enorme preguiça tenha crescido até 6 metros de comprimento, e seu peso poderia chegar a 3.600 kg. Ela foi encontrada nas florestas e pastagens da América do Sul. A criatura costumava ficar de pé sobre os 2 pés para alcançar folhas em galhos altos. Essas preguiças gigantes tinham garras enormes que as ajudavam a subir nas árvores. Devo dizer que me sinto desconfortável ao imaginar essas preguiças do tamanho de elefantes subindo em árvores. É claro, alguns dinossauros entrarão em nossa lista de criaturas superdimensionadas. Mas antes disso, aqui está um fato divertido. Você sabia que alguns dinossauros ainda estão vivos hoje? Os cientistas provaram que as aves são classificadas como dinossauros terópodes. Criaturas infames como o T-Rex e o Velociraptor pertenciam a esse grupo. Tenho certeza de que você já ouviu falar esses nomes antes mesmo de assistir ao filme Jurassic Park. O Velociraptor é aquele dino assustador que invade a cozinha. Bem, eles evoluíram, ganharam algumas penas e se transformaram em várias espécies de aves que conhecemos hoje. Isso significa que qualquer ave, desde galinhas até aquelas azulzinhas, é descendente direta dos dinossauros. O nome Spinosaurus lhe diz alguma coisa? Você pode ver esse enorme dinossauro em alguns museus hoje. Seus fósseis, quero dizer. O espinossauro foi um dos maiores predadores terrestres a caminhar sobre a Terra. Na verdade, a andar sobre a terra e a água, já que os cientistas acreditam que esse dinossauro era semi-aquático. Ele se alimentava principalmente de carne, o que significa que os seres humanos seriam sua presa natural se ele vivesse hoje. Esse dinossauro carnívoro viveu há cerca de 90 a 100 milhões de anos. Ele tinha cerca de 18 metros de comprimento, 4 metros de altura e pesava até 22 toneladas. Sua cabeça tinha o tamanho aproximado de 8 bolas de boliche e o formato do rosto de um crocodilo. Basicamente, o espinossauro era um grande elefante africano com a cara de um crocodilo. Brincadeira, mas seria engraçado, não é mesmo? Um dinossauro muito mais atraente era esse cara. Ele é considerado o maior dinossauro que já viveu em nosso planeta. O que o tornava tão grande era seu pescoço extremamente longo e sua cauda muito longa. Você não gostaria de ficar atrás dessa criatura, acredite em mim. Se ela decidisse balançar a cauda, você seria catapultado para muito longe. Essa criatura viveu há cerca de 100 milhões de anos e seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na Argentina por volta de 2012. O dinossauro media 36 metros da cabeça à cauda, o que o tornava quase tão grande quanto um campo de futebol americano em largura. E já mencionei que ele pesava quase tanto quanto um ônibus espacial? Impressionantes 75 toneladas. Se fosse um carnívoro, provavelmente teria sido o maior predador. Mas esse grandalhão era um herbívoro pacífico que tinha um pescoço tão longo que podia comer folhas de árvores altas. Fofo, não é? Também precisamos falar sobre o Shastasaurus. Como o nome sugere, esse animal é conhecido popularmente como o lagarto do Monte Shasta, apesar de ser um réptil marinho e provavelmente nunca ter pisado numa montanha. Esse dinossauro geralmente tinha cerca de 7 metros de comprimento, mas havia um grupo específico dessa espécie que podia chegar a 21 metros, aproximadamente o tamanho da grande baleia azul. Isso o tornava o maior réptil marinho que já existiu. Um fato interessante sobre o Shastasaurus é que os cientistas acreditam que ele não tinha dentes, o que significa que só podia se alimentar de presas de corpo mole, como a lula, por exemplo. O próximo animal de nossa lista é a baleia azul. Acredite ou não, o maior animal vivo da Terra, na verdade, começou pequeno. Hoje em dia, a baleia azul adulta média pode atingir até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas. Isso equivale mais ou menos ao peso de 40 elefantes juntos, ou 30 Tiranossauros Rex, ou 2.670 pessoas de tamanho médio. As baleias azuis precisam ingerir até 50 milhões de calorias por dia para sustentar esse corpo. Isso é o equivalente a 30 mil Big Macs, para a sua informação. Mas as baleias azuis nem sempre foram tão grandes. Na verdade, elas evoluíram de um mamífero de 4 patas que viveu na Terra há cerca de 48 milhões de anos.
Seu ancestral se chamava Paquicetus e tinha apenas 1,5 metro de comprimento. Eis um fato interessante. Para poder viver na água como hoje, a baleia azul teve de passar por algumas adaptações intensas. Uma baleia azul pode repor até 80 a 90% do oxigênio em seus pulmões cada vez que respira. Um ser humano substitui apenas 15% para fins de comparação. Isso permite que esses animais mergulhem por até 1 hora de cada vez em uma profundidade impressionante de 100 metros. Os elefantes estavam destinados a fazer parte desta lista. Os elefantes africanos são atualmente os maiores animais terrestres da Terra. Eles podem atingir cerca de 4 metros de altura e pesar até 7 toneladas. Isso é muito pequeno se compararmos com outros animais que já viveram na Terra, certo? Mas se colocarmos um ser humano de 1,80 m de altura ao lado de um elefante, veremos que ele não é tão pequeno assim. Os elefantes africanos são maiores do que seus parentes próximos, os elefantes asiáticos, e eles têm uma expectativa de vida semelhante à dos humanos, até 70 anos. O Pokémon pode ter nos feito desejar coletivamente que as salamandras fossem dragões na vida real, mas elas não são. Mesmo assim, podem ser muito legais. Há uma espécie gigante de salamandra que é conhecida por ser o maior anfíbio vivo. Elas podem atingir o comprimento de um ser humano de tamanho normal, chegando a 1,80 m. Aposto que esse não seria um encontro agradável embaixo d'água. Ao longo de milhões de anos, nosso planeta mudou muito. Eras do gelo, movimentação das placas tectônicas, inundações globais, meteoritos. Espécies de animais surgiram e desapareceram ao longo de milênios. Em algum momento de tudo isso, nós humanos surgimos. Agora imagine um lugar que ficou isolado do resto do mundo por 5,5 milhões de anos. Possivelmente muito mais. Um lugar onde nenhum humano jamais havia posto os pés antes. Em 1986, finalmente encontramos a Caverna de Moville. Você vai para o aeroporto e compra uma passagem para a Romênia. Em seguida, aluga um carro e dirige para o sudeste. E procura a cidade de Constança, bem perto do Mar Negro. Seu telefone diz que este é o local, então você para o carro e olha em volta. É o meio de um campo deserto, nada além de uma grande planície sem vida. Então você avista um buraco no chão. Conforme se aproxima, percebe que é um poço que leva para as profundezas da crosta terrestre. Antes de descer pela escuridão, você pega uma corda, um capacete, uma lanterna potente e um tanque de oxigênio. E não esquece de usar a roupa de proteção e máscara de oxigênio. Então desce lentamente e olha ao redor. Está escuro como breu abaixo e você se sente um pouco apreensivo. Mas algo está errado. A escuridão. Não está frio. Um ar quente sobe das profundezas. Finalmente você sente o chão sob seus pés. Então olha em volta e vê muitos túneis na sua frente que levam para as profundezas da caverna. Eles são cobertos com argila seca. Se movimentando em 4 apoios, você percebe algo, que o ar está ficando mais quente e úmido. Aí sai de um túnel estreito e se vê em uma enorme caverna com um lago no centro. Agora a parte difícil. É necessário mergulhar. No momento em que entra na água, logo sente o cheiro de ovo podre. Você acabou de tocar na água sulfurada e agora o fedorento sulfeto de hidrogênio está por tudo. E isso não é tudo. A caverna também é cheia de dióxido de carbono. O ar fresco normal tem na superfície cerca de 20% de oxigênio, mas aqui ele tem apenas 10%. Isso não é o suficiente para sobrevivermos, mas temos nosso fiel tanque de oxigênio. Ainda assim, todos os outros gases dão uma terrível dor de cabeça. Você liga a lanterna na potência total e mergulha. De algum jeito, precisa passar nadando por essas fendas subaquáticas estreitas. Existem muitas delas. Isso parece um labirinto subaquático. Você está um pouco preocupado, mas seu tanque de oxigênio ainda está bem cheio. Então se espreme pelas fendas e finalmente encontra uma área aberta. E congela. De cima, de baixo, por todos os lados, você começa a ouvir o som de criaturas rastejantes. O feixe de luz da lanterna mostra milhares de insetos rápidos e escorregadios. Esta caverna contém 48 espécies, 33 das quais completamente novas para nós. Estranhos caracóis brancos rastejam ao longo das paredes. Camarões transparentes, até mesmo pequenos sanguessugas, nadam na água. Centopeias brancas com barbatanas enormes e aranhas transparentes andam ali. Existem até 2 espécies de escorpiões, como se todo o resto já não fosse assustador o suficiente.
escorpiões de água e outro tipo ainda não identificado. Não é exatamente um típico do deserto. Na verdade, nada por aqui parece normal. Todas as criaturas são brancas ou transparentes. Elas não têm olhos, apenas pernas longas e antenas que as ajudam a navegar nas águas escuras. É um paraíso para um diretor de filmes de ficção científica. Você nem imaginaria como são essas coisas todas. Quanto mais fundo você entra na caverna, menos oxigênio terá. Surpreendentemente, há ainda mais monstrinhos correndo por lá. O ar é puro metano e dióxido de carbono. Essas pequenas coisas bizarras nunca viram o sol, nem nunca saíram desta caverna. As aranhas, os escorpiões e as sanguessugas ficam com fome, certo? E se alimentam de criaturas menores, como caracóis e vermes. Mas o que as criaturas menores comem? Só então você percebe algo muito estranho na superfície da água. Existe uma substância branca espessa que se parece com espuma. Você toca nela com cuidado. É como se fosse papel higiênico molhado. Ela rasga assim que encosta nela. Mas não é espuma nem papel. São bilhões de organismos vivos, bactérias chamadas autótrofas. Essas bactérias produzem alimento a partir do dióxido de carbono e não a partir do ar, como as plantas e as árvores. Elas usam a água. Isso é chamado de quimiossíntese. Essas minúsculas bactérias excretam os alimentos não utilizados e outras maiores vêm e os comem. Então os minúsculos caracóis e vermes se alimentam das grandes bactérias. É um ciclo alimentar excêntrico e único nas profundezas de uma caverna aleatória na Romênia. É por isso que é necessário usar aquela roupa de proteção e máscara. Não é apenas para seu conforto e segurança. Sem ela, você pode acidentalmente deixar para trás algumas bactérias humanas da sua pele ou algo assim. Isso poderia arruinar o delicado equilíbrio da vida neste mundo subaquático. A caverna é muito pequena e perigosa para pesquisas científicas caras. Então, você pega algumas amostras de água, terra e ar e sai de lá o mais rápido possível. O local ainda não foi totalmente explorado. As autoridades romenas não permitem que qualquer pessoa mergulhe ali. Vamos ver em alguns anos. Quem sabe o que mais encontrarão por lá? Você volta para o seu laboratório e começa a entender por que aquele lugar é tão importante. As condições na caverna de Moville são quase as mesmas dos primeiros anos de existência da Terra. Naquela época, nosso mundo era protegido do Sol por uma atmosfera densa. Na verdade, é possível que os micróbios achados na caverna sejam os mesmos que existiam naquele período, quando a vida começou. Essas bactérias podem ser incrivelmente úteis. Elas oxidam os gases perigosos, metano e dióxido de carbono. Basicamente os tornam inofensivos. Obrigado, galerinha! A caverna de Moville não é o único lugar extremo da Terra onde a vida ainda encontra uma maneira de sobreviver e se desenvolver. Imagine a Torre Eiffel, em Paris. Agora pense em 10 delas, uma em cima da outra. E em uma perfuração com essa profundidade. Entendeu? Ainda existe vida, mesmo num local tão fundo assim. Quase não há oxigênio lá. A pressão é incrivelmente alta e é mais quente que o mais quente dos desertos. Bem-vindo ao Império dos Nematóides. Os nematóides são vermes e esses carinhas roliços são duros como pregos. Quando não há ar nem comida ou é muito quente, eles se transformam. É o chamado estágio Dauer. É um estado de inércia, de hibernação profunda. O metabolismo dos vermes fica mais lento. É como se eles fossem dormir por um longo período e só acordassem quando houvesse ar ou comida suficiente ao redor. Ou quando esfriasse satisfatoriamente. E você não precisa cavar tão fundo para encontrar essas criaturas. Os nematóides são encontrados em todo o mundo. Eles vivem em fontes termais, desertos, no alto das montanhas, no frio rigoroso da Antártica, dentro dos animais e até mesmo no interior do corpo humano. Você não precisa viajar para Marte para descobrir um cenário de outro mundo. Existem locais na Terra que parecem inacreditáveis. A depressão Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais quentes, secos e inacessíveis de qualquer lugar do planeta. É um grande deserto onde quase não chove, mas ainda há muito líquido ao redor. Ele fica sobre 2 vulcões ativos, de modo que o magma líquido quente geralmente flui debaixo da crosta terrestre. Existem também lagos coloridos, cheios de água ácida. O sal dos lagos reage com minerais vulcânicos, formando figuras bizarras que parecem um cenário de um filme de ficção científica. Gases tóxicos e vapores de cloro sobem dos lagos, o que faz deste um dos lugares mais perigosos da Terra. Você precisa de uma máscara de gás para sobreviver.
Mas a vida sempre encontra um caminho. Existem seres vivos ali, mesmo em um lago tão quente que a água ácida chega a ferver. Os micróbios vivem felizes nos lagos e nas rochas ao redor. Se algo pode sobreviver aqui, vai saber. É possível encontrar outro sobrevivente durão no deserto de Lut, no Irã. Ali foi identificado recentemente um novo e especial tipo de crustáceo. Essa criatura vive em pequenos lagos que aparecem de vez em quando graças às chuvas do deserto. A espécie é capaz de sobreviver por décadas em sedimentos secos, apenas esperando por um pouquinho de água. Então, todas essas são formas de vida muito pequenas. Está a fim de encarar alguns monstros? Os cientistas acabaram de descobri-los, nadando nas águas da Antártica. Aranhas do mar assustadoras, estrelas do mar enormes, criaturas transparentes parecidas com camarões. Em um mês, os pesquisadores encontraram cerca de 30 mil criaturas marinhas, muitas delas nunca vistas antes. Vai saber o que mais tem lá embaixo. Estamos na Sibéria. Está tão frio aqui que rajadas de vento congelantes estão queimando seu rosto. Toda aquela neve branca parece estar cegando você. Este lugar se assemelha à Antártica por causa do pergelissolo. Recentemente, um grupo de cientistas pesquisou um dos rios locais. Com a ajuda de uma plataforma de perfuração, extraíram várias amostras de solo congelado. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar criaturas vivas dentro do gelo. Mais tarde, em laboratório, se percebeu que as criaturas eram organismos microscópicos multicelulares, conhecidos como rotíferos bideloídeos. Essas criaturas pareciam pequenos vermes. Os cientistas sabiam que esses vermes poderiam viver em condições congeladas por até 10 anos. Mas a idade dos rotíferos encontrados no gelo foi de cerca de 24 mil anos. E depois de descongelar, eles começaram a se reproduzir, como se estivessem dormindo há apenas algumas horas, não há milhares de anos. Análises adicionais mostraram que esses organismos podem permanecer congelados por centenas de milhares de anos. Os rotíferos podem ter vivido durante a era em que o ser humano ainda não tinha inventado a roda. E este não é o único superpoder deles. Os rotíferos bideloídeos estão entre os animais mais radioativamente resistentes na Terra. Eles podem sobreviver em lugares onde não há oxigênio e água. Também podem permanecer vivos em áreas com alta acidez e podem viver sem comida e água por um longo tempo. Por sinal, essas não são as únicas criaturas conhecidas por viver milhares de anos. Tipos particulares de musgo e alguns micro-organismos também são quase imortais. Os nematódios são algumas das variedades de vermes com maior capacidade de adaptação. Imagine a Torre Eiffel, de pé e orgulhosa. E agora, vamos torná-la 10 vezes mais alta e colocá-la no subsolo. Exatamente a essa profundidade, muitos milhares de metros abaixo da superfície, os cientistas descobriram essas criaturas, sem luz solar e quase nenhum ar. E como está muito perto do núcleo da Terra do que da superfície do nosso planeta, a temperatura aqui é maior do que no meio do deserto mais quente. Milhões de toneladas de solo acima criam uma pressão insana, mas tudo isso não conseguiu impedir que a vida se desenvolvesse aqui. Quando os nematódios ficam sem ar, comida ou quando a temperatura se torna muito alta, eles entram em um estado único de êxtase ou hibernação profunda. Neste modo, o metabolismo destes vermes diminui e quase todos os processos em seu corpo param. Essas criaturas podem dormir por muito tempo e só acordar quando o ambiente se tornar mais favorável. A propósito, você não precisa ir tão fundo no subsolo para encontrar essas criaturas. Nematódios são encontrados em todo o mundo. Eles podem viver em fontes termais, desertos, no alto das montanhas, entre os gelos ásperos da Antártica ou dentro de animais e humanos. Nossas próximas criaturas resistentes são os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água. Estes são invertebrados microscópicos de 8 patas intimamente relacionados aos artrópodes. É impossível vê-los sem ajuda. Mas um microscópio convencional permitirá que você veja esses seres em detalhes. Eles parecem minúsculos ursos, por isso são chamados de ursos d'água. Eles precisam de uma fina camada de água ao redor do corpo o tempo todo. É necessário evitar a desidratação. Tardígrados foram encontrados em todos os tipos de ambientes, das profundezas dos oceanos às dunas de areia. Eles são incrivelmente resistentes graças à sua estrutura orgânica única. Sim, eles parecem macios, mas seu corpo é coberto com uma cutícula dura. Este revestimento se assemelha aos exoesqueletos de gafanhotos, louva-a-Deus e muitos outros insetos. Ursos d'água perdem sua antiga camada de cutícula quando precisam crescer.
Cada uma de suas 8 patas tem de 4 a 6 garras, o que os ajuda a se agarrar a qualquer superfície. Esses ursos podem sobreviver a uma temperatura quase 3 vezes mais fria que a temperatura no gelo da Antártica. O calor também não os prejudica. Eles provaram ser capazes de sobreviver à temperatura que faz a água ferver. Além disso, os ursos d'água não têm medo de radiação nem de alta pressão. Nas profundezas do oceano, a pressão pode destruir as ligas de metais mais fortes, mas essas criaturas podem suportar pressões 6 vezes maiores. Mas o mais legal é que podem viver no vácuo do espaço. Nosso planeta tem um campo magnético. Este é um escudo que nos protege da radiação solar. Os tardígrados não precisam dessa proteção. Eles podem entrar em órbita próxima à Terra e voltar ilesos. Tudo graças a uma proteína que protege seu DNA da radiação ionizante. Com outros organismos imortais, os ursos d'água podem entrar em um estado de criptobiose. Os tardígrados puxam a cabeça e as pernas para dentro do próprio corpo e adormecem. Se as condições ao redor sugerirem congelamento, falta de água ou de oxigênio, eles permanecerão nesta forma de barril até que a situação melhore. Então, esses são organismos tão pequenos que só podem ser vistos através de um microscópio. Mas que tal algo maior? Conheça o diabólico besouro de ferro. Eles vivem no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Esses insetos não podem sobreviver a altas temperaturas, viver sem oxigênio ou em condições de aumento da radiação. Mas o seu exoesqueleto é tão resistente que só pode ser perfurado com uma broca ou martelo. Esse exoesqueleto é durável e feito de uma substância especial, quitina. Também pode ser encontrado nos exoesqueletos de caranguejos ou camarões. E ainda assim, a quitina do diabólico besouro de ferro é tão durável que permite que essa criatura suporte o impacto de um carro se movendo em alta velocidade. Em tempos de perigo, eles podem esconder suas antenas e patas fortes em partes especiais do exoesqueleto. Outros animais não podem morder essa armadura, então cospem o besouro e saem para procurar almoço em outro lugar. Assim que o perigo desaparece, o inseto estende as patas novamente e segue a vida. Além disso, a armadura salva os besouros da desidratação, o que é muito útil em áreas quentes do México e sudoeste dos Estados Unidos. Dentro do exoesqueleto, eles podem armazenar umidade. Em outras palavras, esses insetos podem absorver água sempre que a encontrarem e transportar esse líquido dentro de si mesmos. As próximas criaturas são incrivelmente frágeis, mas elas sabem como sobreviver em lugares onde quase nenhum outro animal pode viver. Vamos para o sudoeste da Romênia, perto do Mar Negro. Aqui, em uma planície larga e desolada, você pode notar um poço. Esta é uma mina que leva ao subsolo profundo. O ar na superfície do nosso planeta geralmente contém cerca de 20% de oxigênio, mas na mina são apenas 10%. Dentro da caverna, o ar também tem um conteúdo elevado de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. As pessoas não conseguem respirar lá sem um tanque de oxigênio. Provavelmente podemos dizer que a água e o ar lá estão envenenados. Quase nenhum animal seria capaz de sobreviver nessas condições. Ainda assim, 48 espécies de organismos vivos foram encontradas nesta caverna. 33 delas são espécies recém-descobertas. E não são apenas micróbios ou bactérias que não podem ser vistos sem um microscópio. Algo maior mora aqui. Estranhos caracóis brancos rastejam pelas paredes das minas. Camarões transparentes e um monte de sanguessugas desconhecidas nadam na água. Centopeias brancas com antenas enormes e aranhas brancas assustadoras correm pelo chão. E todos eles crescem aqui há quase 5 milhões de anos. Você pode notar um escorpião aquático e outra espécie não identificada deste animal. Não se parece com seus parentes que vivem em areias quentes ou florestas tropicais. Nenhuma criatura viva aqui parece normal. Todos os animais são brancos ou transparentes. Eles não têm olhos, mas estão equipados com patas longas e antenas que os ajudam a navegar neste espaço escuro. Quanto mais fundo você entra na caverna, menos oxigênio o ar contém. Mas o número de organismos vivos aumenta. O ar é preenchido com metano e dióxido de carbono. Todos os habitantes desta caverna nunca viram a luz do sol e nunca saíram das trevas. Parece impossível sobreviver em condições em que as plantas não produzem oxigênio. A resposta para a questão de sua sobrevivência está escondida em um pequeno lago. A superfície da água é coberta com uma espuma estranha. Se você olhar de perto, poderá ver que essa substância branca está viva. Assemelha-se a papel molhado macio, que é fácil de rasgar. Essa coisa é, na verdade, bilhões de organismos vivos, bactérias chamadas autótrofas. Há muito mais dióxido de carbono na caverna do que lá fora, e essas bactérias, como as plantas, o absorvem. Mas elas não fazem isso com a ajuda da fotossíntese, o que significa que não precisam de luz solar.
Elas usam água para a quimiossíntese. O que essas bactérias secretam é alimento para outras bactérias. E essas outras bactérias são alimento para criaturas maiores. Um ciclo alimentar que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar do planeta. Os cientistas fazem descobertas que mudam o mundo, mas até eles podem enfrentar mistérios. Aqui estão 10 coisas que intrigaram esse pessoal. Imagine que você ouve constantemente um zumbido de baixa frequência e ninguém consegue rastrear a origem. Cerca de 4% da população mundial ouve o hum. É um som sem localização. Pessoas de todo o mundo ouvem isso. Então o nome varia de Taos hum a Auckland hum. O som está apenas no limiar da audição humana. As pessoas ouvem menos quando estão do lado de fora e o som fica mais alto em ambientes fechados, especialmente à noite. O que é ainda mais assustador é que você não pode deixar de ouvir depois que ouviu uma vez. Os primeiros casos foram registrados em Bristol, no Reino Unido, datando de meados da década de 1970. Os cientistas têm várias teorias sobre a origem do zumbido e por que apenas algumas pessoas podem ouvi-lo. No entanto, não tem uma resposta clara. Pode ocorrer quando as ondas do mar se movem no fundo do oceano. Elas sacodem a terra quando colidem com as plataformas continentais. Ou isso pode estar acontecendo por causa de erupções vulcânicas e terremotos. E quanto aos sinais de rádio de frequência ultrabaixa usados para se comunicar com submarinos, ou mesmo 5G. Upsweep é outro tipo de som não identificado. Foi descoberto em 1991 no Oceano Pacífico. O som é alto o suficiente para ser gravado em todo o oceano. Os cientistas teorizam que ele pode estar relacionado à atividade vulcânica subaquática. Curiosamente, o volume do som diminuiu em comparação com seu nível quando foi descoberto pela primeira vez. No entanto, ainda pode ser detectado. Além disso, é sazonal, atinge seu maior volume na primavera e no outono. Será que está relacionado a mudanças sazonais? Ninguém sabe ao certo. A próxima coisa misteriosa da nossa lista é um monumento em forma de cone encontrado no Mar da Galileia, em Israel. Ele foi descoberto acidentalmente por um sonar em 2003, mas as descobertas foram publicadas apenas em 2013. O monumento pesa 60 mil toneladas. Já foi submerso pelas águas. Os arqueólogos dizem que o monumento é enigmático porque eles não conseguem descobrir de onde vem. Não sabem a que está conectado ou sua função. Então, essa coisa grande e incomum permanece um mistério. Vamos para Göbekli Tepe, Turquia. Esse lugar oferece a você um dos sítios arqueológicos mais significativos do mundo. Por que isso é importante? Bem, ele tem enormes pedras esculpidas com cerca de 11 mil anos de idade. Para você ter uma ideia, elas são 6 mil anos mais velhas que Stonehenge. Os povos antigos colocaram essas pedras antes de começarem a cultivar ou fabricar ferramentas de metal ou cerâmica. Então, a existência desse lugar vai contra a cronologia da civilização que conhecemos, segundo a qual as pessoas cultivavam primeiro e construíam depois. Aparentemente, não foi bem assim. De qualquer forma, uma pergunta é: qual era o objetivo aqui? Isso foi construído para adorar alguns espíritos? Sim, os arqueólogos acreditam que pode ser o templo mais antigo do mundo. Paleodictyon nodosum. Sim, eu sei que parece uma fórmula química, mas é um fóssil vivo encontrado nas profundezas do oceano. Uma criatura fez essas marcas hexagonais, com certeza. No entanto, os cientistas não conseguem identificar o artista. Mas o que quero dizer com fóssil vivo? Bem, Paleodictyon nodosum é uma criatura que se acredita produzir um padrão quase idêntico aos fósseis de Paleodictyon. É um animal parecido com um verme? Os cientistas não sabem. Uma coisa é certa, não se trata de algo aleatório criado por forças geológicas. Falando em fósseis, dá uma olhada nesse gigante. Seu nome informal é Godzillus. Foi descoberto em 2011 por um paleontólogo amador, que é um cientista que estuda a história da vida na Terra por meio da análise de registros fósseis. De volta ao Godzillus. Ele tem quase 2 metros de comprimento e 3 metros de altura se você medir na vertical. Esse fóssil tem 450 milhões de anos, vindo da época em que Cincinnati estava debaixo d'água. Pode ser um tapete de algas fossilizado, mas alguns cientistas têm opiniões diferentes. Esse é um enorme túnel encontrado na América do Sul. Ele tem pelo menos 8 mil a 10 mil anos. A princípio, os pesquisadores descobriram algumas cavernas colossais.
eram enormes e bem construídas. Os geólogos ficaram surpresos, dizendo que nunca tinham visto tais estruturas. Não há processo geológico conhecido para explicar sua formação. Os pesquisadores sabem sobre as cavernas desde a década de 1930, mas naquela época eles acreditavam que esses túneis eram apenas algum tipo de construção arqueológica. Até que descobriram enormes marcas de garras nas paredes e no teto. Eles argumentaram que algumas espécies extintas poderiam ter deixado essas marcas. Muitos geólogos acreditam ter encontrado tocas de preguiças gigantes e tatus. A estrutura é a maior toca conhecida da era paleolítica na Amazônia. No entanto, os especialistas têm muitas perguntas. Como uma estrutura de aparência tão deliberada pode se formar naturalmente? Um pesquisador descobriu outra caverna estranha a centenas de quilômetros do enorme túnel. Uma observação rápida. Já existem mais de 1.500 cavernas da era paleolítica encontradas no Brasil. O que é ainda mais interessante é que algumas delas estão conectadas a túneis, que às vezes levam a câmaras. Vou continuar com um fenômeno natural. E se eu te dissesse que todos os anos, principalmente em outubro, aparecem bolas de fogo no rio Mekong, na Tailândia? De acordo com as lendas, as bolas de fogo Naga são chamadas para que Buda retorne à Terra. E as serpentes do rio fazem essas chamadas. Bem, é um mito, mas o que a ciência diz sobre isso? Será que está relacionado a um gás inflamável? Ainda não há respostas claras. Essas bolas de fogo parecem subir da água. Podem ir tão alto quanto a quase 300 metros. São como fogos de artifício, desaparecendo rapidamente. Normalmente brilham com uma cor avermelhada ou laranja. Vou mencionar algumas lendas também. Por que não? São emocionantes. E seria uma pena não incluir aquela sobre a cidade perdida de Atlântida. Como você deve saber, a lenda diz que Atlântida submergiu no oceano há cerca de 11 mil anos. Desde então, não apenas cientistas, mas também caçadores de tesouros e filósofos têm procurado o mundo perdido. Poderia a Bimini Road ser um rastro? Em 1968, um mergulhador encontrou pedras estranhas na costa da ilha North Bimini, nas Bahamas. As pedras parecem feitas pelo homem. É como se estivessem espaçadas uniformemente e dispostas em uma fileira ordenada. Isso confundiu os cientistas, mas não por muito tempo. A análise de datação por carbono dos blocos revelou que as forças geológicas criaram a estrada naturalmente. Não havia marcas de ferramentas ou sinais indicando que os blocos haviam sido empilhados ou algo assim. A pesquisa continua, mas sim, os cientistas geralmente acreditam que os blocos foram criados pela erosão. Bem, acho que a hora da Atlântida ainda não chegou. Imagine isso, você está andando na praia e vê dezenas de polvos passando. Em 2017, um grupo de pessoas no país de Gales testemunhou exatamente isso. Por que essas criaturas saíram do oceano? Ninguém sabe a resposta. O grupo relatou ter visto de 20 a 30 polvos rastejando na areia. As pessoas procuraram alguns sinais de ferimentos, mas não encontraram nada. Elas disseram que haviam levado os animais de volta ao oceano. Curiosamente, essas criaturas continuaram rastejando para a costa quando as pessoas estavam dormindo. Especialistas dizem que, sem fazer um exame físico, é difícil ter certeza do motivo que levou os animais para a praia. Eles ainda estão especulando sobre o motivo dessa ocorrência incomum e rara. Pode ser superlotação? Outro estudo aponta que, quanto mais os pescadores caçam animais de grande porte que se alimentam de polvos, mais a população de polvos cresce. Talvez seja por isso que essas criaturas precisam ir mais longe para encontrar comida ou abrigo. Mas sem pesquisa adequada, existem apenas teorias. Há muito que ainda não sabemos sobre o espaço também. Então aqui está um fato bônus sobre a nossa fonte de vida amarela. Cientistas descobriram um novo tipo de onda dentro do Sol. Essas ondas se movem na direção oposta à rotação do Sol. Além disso, se movem super rápido, tão rápido que está além da nossa compreensão. Os pesquisadores têm diferentes teorias sobre a função das ondas. Se eles descobrirem seu papel, isso poderá fornecer informações adicionais sobre os processos que ocorrem dentro do Sol. Todos nós já tivemos medo do escuro em algum momento de nossas vidas, não é? Quero dizer, você se lembra de ter sido colocado na cama por sua mãe ou pai depois que eles leram uma história assustadora com monstros e dragões ou até dinossauros? E quando seus pais estavam prestes a apagar as luzes e sair silenciosamente do quarto, você se lembrou, e se tivesse algo escondido debaixo da cama?
Ou pior, se alguma criatura assustadora estivesse presa em algum lugar do armário. Você provavelmente poderia se levantar e verificar, mas estava muito escuro. Não seria ótimo ter uma fonte de luz que viesse de dentro do seu corpo, que daria sempre para usar quando você estivesse cercado pela escuridão? Infelizmente, nós humanos não somos capazes de fazer isso. Mas há um monte de criaturas por aí que conseguem de fato se iluminar. Isso é graças a algo que os cientistas chamam de bioluminescência. Animais e peixes que vivem no oceano tendem a ter esse talento com mais frequência do que outros. E você pode encontrar esses bichos em qualquer lugar, perto da superfície ou bem nas profundezas, 4 quilômetros de profundidade se você for bom em números. Eles usam a luz para muitas coisas, incluindo se comunicar com outros membros da espécie, atrair presas e até assustar inimigos. A bioluminescência é basicamente a capacidade de um organismo de emitir a própria luz. A química tem muito a ver com isso. Esses animais usam 2 produtos químicos, um chamado luciferina e outro de nome luciferase. Adicione um pouco de oxigênio e bam! Luz! Se você já se perguntou se realmente está vendo bioluminescência ou se alguém acabou de deixar cair um bastão de luz no oceano, fique atento a brilhos azuis, verdes ou até mesmo vermelhos no mar. Eles geralmente estão espalhados por uma grande área. Isso pode até fazer a água parecer que tem glitter ou um céu estrelado. Você pode agradecer a lulas, pequenos crustáceos e algas por esse clima romântico. Agora tem o outro fenômeno em comum. Que tal uma cachoeira dourada? Não estou brincando, ela realmente existe. E é um fenômeno natural. Para vê-la, você terá que ir até a Cavalinha Falls, no Parque Nacional de Yosemite. Certifique-se de planejar sua viagem no inverno ou no início da primavera, pois essa é a única época do ano em que é possível ver esse fenômeno incrível. Não precisa de nenhuma explicação científica. Nada mais é do que a luz do sol ao entardecer, iluminando a queda d'água de uma forma tão única que a faz parecer um rio de lava, ou de ouro se preferir. Essa é a razão pela qual durante essa época do ano a Cavalinha Falls também é chamada de queda de fogo. Infelizmente, esse fenômeno está se tornando cada vez menos visível com o passar dos anos, principalmente por causa da seca e outros problemas relacionados ao derretimento da neve. Então, se você decidir visitar o local, fique de olho na cachoeira, pois o efeito é muito breve. Já ouviu falar de tempestades sujas? Elas também são chamadas de raios vulcânicos. Aparentemente, os especialistas que investigam o fenômeno ainda precisam entender bem o que é isso. Quando uma tempestade normal acontece, partículas com cargas positivas e negativas colidem, o que resulta naquela faísca gigante que chamamos de relâmpago. Ela também faz muito barulho, similar ao de um trovão. Mas quando um vulcão está em erupção, algumas das partículas de cinza vulcânica ficam eletricamente carregadas, e ao serem projetadas no ar com uma força enorme, colidem e causam descargas elétricas. Todo esse processo faz parecer que há raios vindos do próprio vulcão. Imagine todas aquelas cinzas, gás e fumaça saindo da cratera. E em seguida, adicione um pouco de eletricidade a essa mistura. Isso fará com que toda a cena pareça realmente bizarra. Não é à toa que esse fenômeno é chamado de tempestade suja. Agora, que tal nuvens que parecem ondas? Essas são chamadas de nuvens asperitas, e geralmente ficam bem perto do solo, ao contrário das normais do dia a dia. O nome vem da palavra aspero, do latim, e se traduz como rugoso ou desigual. Em raras ocasiões você pode ver essas nuvens quando o tempo está calmo, mas elas estão principalmente associadas a tempestades. Aparecem em condições atmosféricas instáveis e, surpreendentemente, não produzem chuva. Mesmo que se pareçam com nuvens escuras semelhantes às de tempestades, também criam padrões aleatórios, fazendo seus olhos pensarem que você está debaixo da água, olhando para a superfície do mar. Outro tipo impressionante de nuvem é chamado de mamatos. O que o torna tão especial é uma série de protuberâncias que emergem da base. Uma vez que essa nuvem entra em um nível na atmosfera onde a direção do vento muda, você pode ver padrões parecidos com ondas no céu. A Austrália é um lugar perfeito para os surfistas, mas nem todas as ondas de lá são de água. Perto de uma cidade chamada Hayden, há uma onda misteriosa feita de rocha. Esta formação granítica é de supostamente 2,63 bilhões de anos atrás. Isso é muito antes de os dinossauros começarem a circular pelo planeta. Com 15 metros de altura e 110 metros de comprimento, ela se formou como resultado de 2 processos, intemperismo e erosão. Há sedimentos mais macios na base, que foi quimicamente intemperizada pelas águas subterrâneas. Ventos e chuvas fizeram o resto do trabalho, causando a erosão do resto da formação.
As listras vermelhas, amarelas e cinzas são de hidróxido de ferro, carbonatos e outros compostos químicos que foram arrastados pela chuva. Se você chegou na Austrália, então fique um pouco mais. Há mais um lugar aqui que não parece de verdade. No entanto, é preciso voar sobre ele se quiser a melhor imagem. Na parte ocidental do país, cercado por bosques verdes, há uma série de lagos, todos de um tom impressionante de rosa brilhante. O mais famoso deles é o Lago Hillier, um reservatório de água de 610 metros de comprimento. Ele é cercado por areia e uma floresta de eucaliptos. Isso faz com que as tonalidades similares a desenho animado do local se destaquem ainda mais. Uma das muitas teorias que explicam a cor desses lagos misteriosos está relacionada às algas. Elas parecem reunir altos níveis de uma substância chamada beta-caroteno, que possui um pigmento vermelho alaranjado. Outra explicação envolve as halobactérias, micro-organismos que às vezes parecem vermelhos. Mesmo que você não goste de voar, os lagos são ótimos para nadar. Eles não são tóxicos, embora tenham muito sal. Isso significa que é possível flutuar facilmente, e a água não danificará sua roupa de banho. Durante o inverno, no norte do Canadá, um fenômeno bizarro acontece no Lago Abraham, em Alberta. Debaixo da superfície de gelo, você pode identificar alguns objetos estranhos que parecem águas-vivas congeladas. Definitivamente não é o caso, pois essas formações assustadoras são apenas bolhas de metano congeladas. Elas são bolsões de gás que ficaram presos debaixo d'água depois que o lago congelou, e aparecem quando folhas e grama caem na água e as bactérias as digerem. Esse processo as transforma em metano. O fenômeno é tão bonito e estranho quanto perigoso. Os bolsões de metano podem facilmente se tornar altamente inflamáveis. Quando as temperaturas sobem durante a primavera, o gelo derrete e essas bolhas começam a estourar e borbulhar. É uma visão espetacular de se observar. Imagine um lago cheio de refrigerante. Apenas lembre de não levar nenhuma fonte de ignição. Pode ser muito perigoso. Você pode conferir esse tipo de lago em todo o Parque Nacional de Banff, no Canadá. A natureza muitas vezes tende a fazer sua própria música. Basta ouvir o som dos grilos à noite ou o barulho suave de uma cachoeira. Mas no condado de Bucks, na Pensilvânia, há um estranho fenômeno geológico que leva as trilhas sonoras da natureza a um nível completamente diferente. São as chamadas pedras sonoras, e os cientistas ainda não conseguem explicar esse comportamento incomum. Se você bater nessas rochas com um objeto pesado, como um martelo ou outra pedra, elas farão um som de campainha, como se fossem ocas, mas não são. O que torna as pedras sonoras ainda mais bizarras, além do som misterioso que fazem, é que nenhum animal quer ficar por lá, mesmo que as rochas sejam cercadas por uma densa floresta. Os cientistas ainda não conseguiram rastrear nenhuma atividade animal na área. Ainda mais impressionante é o fato de que, apesar de todas as árvores ao redor, não é possível encontrar nenhuma folha sobre as pedras. O que torna essas pedras tão pouco atraentes para os animais e para a vegetação ainda está em estudo. Em 30 de outubro de 1759, os habitantes do Oriente Médio foram acordados por um terremoto. Rachaduras apareceram nas paredes de suas casas. Telhados começaram a desmoronar. As pessoas correram para fora de suas casas e se reuniram em áreas abertas. Mas devido a fortes choques, continuaram perdendo o chão e caindo. Um mês depois, houve outro terremoto, ainda mais forte. Árvores quebraram, casas desmoronaram, rachaduras profundas apareceram no solo. O desastre durou 2 minutos. Oásis, estradas e cidades foram destruídos. Incrivelmente, os antigos edifícios de Baalbek resistiram aos terremotos. Alguns historiadores afirmam que esse lugar majestoso e misterioso foi construído durante o Império Romano. Porém, muitos pesquisadores discordam. Pouco importa. A verdade é que a cidade é um dos principais fenômenos arqueológicos da humanidade. O edifício mais incrível de Baalbek é o Templo de Júpiter. Os habitantes do Império Romano acreditavam que Júpiter detinha poder sobre raios e trovões. O prédio parecia uma plataforma com 54 colunas. Um telhado enorme repousava sobre essas colunas. Hoje só é possível ver 6 delas, de 20 metros de altura. Cada uma se assemelha a um lápis e consiste em 3 seções. Os núcleos desses lápis foram feitos de chumbo. Isso tornou as colunas excepcionalmente fortes. Cada um desses pedaços de pedra pesava incríveis 80 toneladas, o equivalente a 35 SUVs. Olhe, este é o maior bloco da Grande Pirâmide de Gizé, mas em comparação com os de Baalbek, nem parece tão impressionante. A fundação sob o Templo de Júpiter foi preservada. Foi assim que os especialistas descobriram que ela consistia
em cerca de 25 pedras monolíticas, pesando 450 toneladas cada. Isso significa que os blocos de Baalbek pesam quase 4 vezes mais do que os do Egito. Há outros 3 de calcário enormes na fundação, de 800 toneladas cada. Isso é mais do que o dobro do peso de um avião Boeing 747. Os construtores antigos devem ter tido dificuldade em esculpir esses gigantes blocos de pedra. E depois, também tiveram que levá-los para o canteiro de obras e levantá-los a uma altura significativa. Repetir essa logística provavelmente seria um pesadelo para os construtores atuais. Por isso, precisariam de equipamentos modernos. Mas os construtores de Baalbek não tinham caminhões, guindastes com serras circulares, nem eletricidade. Então, como conseguiram? Os cientistas têm uma teoria que inclui cordas, guinchos e sistemas de alavanca. Naturalmente, os engenheiros do passado construíram todos os aparelhos de madeira. A cerca de 910 metros das ruínas do complexo do templo, há uma pedreira. Os arqueólogos supõem que cortaram as pedras nesse local, já que é um bloco de calcário ali. Parecia ser muito grande mesmo para este lugar incrível. O monólito foi chamado de Pedra do Sul. Tinha 20 metros de comprimento e 4 de largura. Os antigos construtores não tiveram tempo de separá-lo completamente de sua pedra-mãe. Um grupo de cientistas da Áustria estimou que este pedaço de calcário pesava mais de 1.000 toneladas. Isso é como 3 Boeings ou 160 elefantes africanos. Havia outra surpresa esperando os arqueólogos perto da Pedra do Sul. Um segundo monólito de mais de 1.200 toneladas. Mas os antigos construtores não pararam por aí. Continuaram trabalhando. Em 2014, na mesma pedreira, arqueólogos alemães descobriram um bloco de 1.650 toneladas. Ninguém descobriu ainda porque as pessoas do passado precisavam de um pedaço de pedra que pesasse o mesmo que 125 ônibus escolares. Também não está claro como iriam mover esse gigante porque não terminaram o trabalho. De qualquer forma, esse terceiro monólito é o maior pedaço de pedra processado da história da humanidade. Existem mais perguntas do que respostas. Alguns pesquisadores acreditam que as pessoas do passado tinham equipamentos de alta tecnologia. Outros não pensam assim, mas estão ansiosos para entender como os construtores conseguiam mover essas pedras. Existe um grande número de edifícios e artefatos antigos no planeta. Muitos fazem os pesquisadores coçarem a cabeça. Perto da pirâmide de Djoser, no Egito, arqueólogos encontraram uma rede de túneis. Esse lugar se chama Serapeu. Contém 24 sarcófagos que pesam de 70 a 100 toneladas. As caixas gigantes são esculpidas em um único pedaço de granito e cobertas com tampas pesadas. Os sarcófagos são perfeitamente simétricos. Ao toque, suas paredes são lisas como vidro. Mesmo com o nível atual de tecnologia, isso é muito difícil de fazer. Mas os antigos egípcios conseguiram essa façanha. O cálice de Licurgo é um artefato inestimável e um exemplo de nanotecnologia antiga. É feito de um vidro que pode mudar de cor. Se você colocar uma fonte de luz na frente do copo, ele fica verde. Se a luz estiver atrás do cálice, ele fica vermelho. Nesse caso, a imagem do rei grego Licurgo fica roxa pálida. Os cientistas entenderam como essa mudança de tonalidade funciona apenas no final do século XX. Através de microscópios, viram nanopartículas de prata, ouro e cobre que foram adicionadas à matriz de vidro. Graças a isso, é possível observar uma mudança de cor chamada dicroísmo. Curiosamente, o ouro e a prata foram moídos até uma poeira fina. É quase impossível fazer isso por acidente. Muito provavelmente, os antigos especialistas sabiam com certeza o que estavam fazendo. A Bolívia tem um lugar curioso chamado Pumapunku. Parece que um gigante da antiguidade ficou brincando com um enorme conjunto de construção. E depois da brincadeira, ele esqueceu de colocar as peças de volta na caixa. Mas não existiram gigantes. E os enormes blocos de pedra foram esculpidos por construtores antigos há mais de 1.500 anos. Algumas das rochas pesam 100 toneladas. Os blocos foram levados a uma altitude de quase 4.000 metros acima do nível do mar da pedreira, a 95 quilômetros do canteiro de obras. Não há floresta naquela região. Isso significa que os construtores não podiam usar árvores para produzir equipamentos com madeira para carregá-las. O monumento pertence à civilização Inca. Os cientistas têm certeza de que eles não sabiam nada sobre rodas. Em 1992, os habitantes de uma aldeia chinesa decidiram drenar uma lagoa. Seus ancestrais a usavam para lavar roupas e pescar há centenas de anos. Eles fizeram o processo de drenagem por 17 dias. Na parte inferior do reservatório, fizeram uma descoberta inesperada. Uma entrada para uma caverna, descendo a uma profundidade de 30 metros. O achado incrível foi chamado de Cavernas de Longyou.
Construtores desconhecidos esculpiram 30 metros quadrados de galerias. Há salas, pontes, piscinas e colunas separadas que suportam o teto. As paredes estão cobertas por estranhas linhas e padrões esculpidos. Os pesquisadores não encontraram nenhuma informação sobre quem construiu as cavernas e por que o fizeram. A tecnologia de construção também permanece um mistério. Antonio Stradivari viveu na Itália no século XVIII. Ele construía instrumentos musicais. Mais de 600 de suas obras existem até hoje, sendo 500 violinos. Um deles foi vendido em um leilão por 16 milhões de dólares. Os violinos feitos por esse mestre têm uma sonoridade clara e cheia. Os pesquisadores não conseguem entender por que produzem uma sonoridade tão única. Talvez seja o verniz que o artesão usava para cobrir os instrumentos. A resposta também pode estar na madeira da qual eles são feitos. Naquela época, a Europa tinha um clima frio. Por causa disso, a madeira ficou mais densa e os instrumentos feitos com ela soaram especialmente agradáveis ao ouvido. Na cidade indiana de Nova Delhi, há um poste de 7 metros de altura, que pesa 6,5 toneladas e é feito de 98% de ferro forjado. O pilar, de 1.600 anos, não tem sinais de ferrugem ou desgaste. Os cientistas acreditam que o monumento está tão bem preservado graças ao clima seco e à composição química do metal. Pode ser resistente à corrosão. E ainda assim, não se sabe como os ferreiros conseguiram produzir um pilar de ferro que não tem medo de ferrugem. Parece uma façanha difícil, mesmo para os metalúrgicos modernos. A rocha Al-Nazla é dividida em duas partes por uma fenda perfeitamente reta. Cada pedregulho fica em um pequeno pedestal. Algumas pessoas acreditam que essa é a evidência de uma antiga tecnologia laser. Mas, para os geólogos, a divisão aconteceu em razão da mudança do solo ou vibrações naturais que ocorreram sob a rocha. Esse processo levou ao aparecimento da rachadura e se aprofundou por milhares de anos. E, gradualmente, o monumento natural tomou a forma que se pode ver hoje. Túneis, metrô, sistemas subterrâneos e até passagens secretas para as casas dos ricos e famosos. Por que precisamos de túneis, você pode se perguntar? Para nos escondermos. Muitas cidades têm estruturas e até mesmo os doppelgangers subterrâneos. Agora, vamos deixar claro, essas passagens normalmente não estão conectadas, ao contrário do boato popular que afirma que era possível ir da Escócia à Turquia, usando estruturas subterrâneas construídas há cerca de 5.000 anos. Quer dizer, parece loucura até hoje. Imagine construir isso naquele tempo. Esses túneis têm um nome oficial, Erdstall, e provavelmente foram construídos na Idade Média. No entanto, ainda não temos informações exatas sobre a data. A maior concentração deles está na Baviera, Alemanha, mas também há muitos deles na Grã-Bretanha e na França. Os túneis Erdstall, um tipo único de passagem de terra encontrado em todo o mundo, são caracterizados por seus corredores estreitos e ovais e pontos de estrangulamento apertados conhecidos como schlupfs ou sleep-outs. Apesar das especulações, sua finalidade permanece um mistério. No entanto, alguns têm lareiras e até aberturas de ventilação, o que pode significar que eram usados principalmente como abrigo. Datados da Idade Média, possivelmente já no século XII, os túneis Erdstall carecem de sinais arqueológicos e registros históricos. Portanto, não é surpresa que haja muitos rumores sobre seu uso. Alguns cientistas têm certeza de que eram espaços de armazenamento, embora sua estreiteza torne isso impraticável. Outra ideia é que serviam de esconderijo para os fazendeiros durante os ataques tribais. Entretanto, seu único ponto de entrada levanta dúvidas sobre sua eficácia em evitar ameaças. Agora, se você está se sentindo como Indiana Jones e quer se aventurar nesses túneis, está com sorte. Algumas estruturas, como a Erdstall Hattgoblucken, na Áustria, recebem visitantes ansiosos para explorar essas construções enigmáticas. No entanto, a maioria delas está fechada aos olhos do público. As origens dos túneis Erdstall permanecem amplamente desconhecidas, assim como suas funções reais. E se você acha que, estamos no século XXI, podemos estudar praticamente tudo, bem, está errado. O que torna esses locais difíceis de estudar são os limites estreitos. Os métodos tradicionais de levantamento geralmente se mostram inadequados em tais espaços.
Para lidar com esse problema, os cientistas usam um dispositivo portátil que integra uma câmera RGB, um giroscópio e sensores de profundidade de alta resolução, o que lhes permite capturar detalhes intrincados dos túneis. Eles também utilizam técnicas modernas, como levantamento em 3D, na esperança de descobrir as verdadeiras origens e propósitos dessas estruturas. Uma hipótese até sugere que podem ter sido habitações mal concebidas, abandonadas quando suas inadequações se tornaram aparentes. Ainda assim, nem todos concordam com essa ideia. Outras teorias sugerem que serviam a propósitos espirituais, enquanto a ideia mais intrigante especula que esses túneis podem ser remanescentes de civilizações extraterrestres. Os especialistas acreditam que eles podem ter sido usados para questões práticas, como celeiros ou esconderijos de saqueadores. Como não temos informações exatas sobre quem e quando os construiu, pode ter sido praticamente qualquer pessoa, até mesmo uma preguiça. Não sou lunática. As preguiças são capazes de construir túneis gigantes. Veja só, em 2009, um fazendeiro no sul do Brasil estava dirigindo seu trator em um milharal quando, de repente, afundou no chão. Ele logo descobriu que havia rompido a parte superior de um túnel subterrâneo. Quando os pesquisadores foram investigar, encontraram uma passagem com cerca de 2 metros de altura e os mesmos 2 metros de largura, estendendo-se por cerca de 15 metros de comprimento, logo abaixo da casa do fazendeiro. Quando olharam mais de perto, viram imediatamente marcas profundas de garras nas paredes. Essa foi a prova de que a passagem não havia sido feita por uma pessoa. Então, o que o fazendeiro descobriu foi uma paleotoca de megafauna, um túnel pré-histórico cavado por criaturas antigas, como preguiças terrestres gigantes ou tatus gigantes de mais de 10 mil anos atrás. Sei que é difícil imaginar esses animais, mas deixa eu ajudar. Pegue um hamster. Agora, aumente-o para o tamanho de um elefante. Não se esqueça, esse hamster de 4 metros de altura também podia andar sobre 2 pernas. Em sua época, cerca de 15 milhões a 10 mil anos atrás, muitas espécies de preguiças e tatus gigantes percorriam as Américas, alguns desses animais até cavando túneis semelhantes. Hoje, muitos desses estão cheios de sedimentos, embora alguns permaneçam claros, semelhantes ao que o fazendeiro descobriu. Esse achado de 2009 despertou um interesse significativo, levando à descoberta de mais de 1.500 paleotocas no sul do Brasil, tornando-a a área com maior concentração desses locais em todo o mundo. Mas ninguém sabe exatamente por que há tantos deles no sul do país. Embora existam algumas paleotocas em toda a América do Sul, nenhuma foi encontrada na do Norte, o que é estranho, já que essas enormes preguiças percorriam todo o continente. A finalidade exata dessas grandes tocas permanece um mistério, mas os cientistas acreditam que podem ter servido como espaços de amamentação, regulação de temperatura ou áreas de hibernação. Os túneis provavelmente se desenvolveram ao longo dos séculos, à medida que as sucessivas gerações de preguiças e tatus os expandiram. Agora vamos dar uma olhada nos fogous. Não é a iguaria fatal japonesa. E não é uma cidade da Nova Guiné. Para vê-los, temos que viajar para o Reino Unido. Eles também são construções subterrâneas, mas não se parecem exatamente com túneis, e sim estruturas de pedra seca. Parece que uma caverna foi decorada com pedras por dentro. Existem apenas cerca de 15 desses fogous encontrados até o momento, a maioria na Cornualha. De acordo com as estimativas, esses túneis foram construídos há cerca de 2.400 anos e ainda estão em condições perfeitas, o que é realmente fascinante. Quero dizer, naquela época, as pessoas não tinham nenhum tipo de maquinário legal, mas essas estruturas ainda duram. E se você se atrever a comprar um apartamento hoje, bem, é provável que não fique muito satisfeito com a qualidade. Voltando aos nossos fogous, não há nada de extraordinário em seu suposto propósito. Eles poderiam ser usados para fins espirituais, como um lugar para se esconder ou para armazenar alimentos. A aplicação mais recente, no entanto, é um pouco estranha. Acho que não é segredo para ninguém que a Inglaterra é famosa por sua umidade excessiva, e se você quiser armazenar alimentos adequadamente, deve evitar a umidade a todo custo. Caso contrário, diga bem-vindo ao mofo e aos fungos. No entanto, os povos antigos não eram de todo estúpidos ou não teriam sobrevivido, e você e eu não estaríamos aqui agora.
Portanto, eles podem ter adaptado esses fogões para armazenar apenas alguns produtos, aqueles que já tinham mofo natural, ajudando na preservação de alimentos perecíveis, como leite, manteiga e queijo. Mas essas são apenas especulações. A verdadeira razão pela qual foram construídos permanece desconhecida. O que torna os fogões únicos é o fato de serem túneis construídos intencionalmente, e não apenas minas escavadas como as dos País de Gales. Eles foram criados cavando trincheiras profundas, forrados com lajes de pedra, cobertos com pedras e em seguida preenchidos. Tudo isso exigiu muito tempo e esforço. Ainda assim, por mais difícil que tenha sido sua construção, as cidades ao redor do mundo são geralmente erguidas sobre intrincados sistemas de túneis, cada um exclusivo de sua localização. Por exemplo, Paris é famosa por suas extensas pedreiras subterrâneas que foram abandonadas há anos, mas ainda representam um risco de colapso em certas áreas acima. Londres possui uma das maiores redes de túneis do mundo, incluindo muitas que foram criadas especialmente para fins militares. Em Nova York há rumores de passagens secretas, enquanto Los Angeles tem túneis antigos da época da Lei Seca usados por bares clandestinos. Muitas outras cidades também têm sua cota de passagens subterrâneas enigmáticas e, surpreendentemente, a Flórida não é exceção. Isso aconteceu em 2011, em Ybor City. Perto de uma antiga agência dos Correios, uma inundação descobriu algo estranho. Uma seção de uma estrutura desconhecida. Naquela época, as pessoas não prestaram muita atenção ao fato, então foram necessários mais 7 anos para descobrir algo realmente fascinante. Esse bairro histórico foi fundado na década de 1880, mas até 2018 não se sabia que ele também tinha uma rede de túneis ocultos. Só ficamos sabendo disso por causa dos trabalhos de reforma. O propósito exato, é claro, é desconhecido, mas a maioria dos cientistas tem certeza de que serviam para conectar os primeiros locais de jogos e o Porto de Tampa. É difícil descobrir a extensão dessa rede. Em 2018, uma casa histórica em Seminole Heights revelou portas trancadas que levavam a túneis da década de 1920. Um morador chegou a dizer que viajou em um deles por 20 minutos. Rumores sugerem que algumas passagens se conectam ao rio Hillsborough e à cidade de Ybor. A pesquisa está em andamento, mas ainda não surgiram novas informações. Imagine que poderia passar uma semana inteira cavando no chão, procurando ruínas e tirando fotografias dos sítios arqueológicos mais surreais do mundo. Você acharia isso interessante? Pegue suas lupas e vamos cavar um pouco. Quando estiver em Roma, faça o que os romanos fazem, ou seja, caminhe pela cidade tropeçando na história antiga. Então você está passeando pelo Monte Esquilino em uma tarde ensolarada. Acabou de comer seu terceiro gelato quando de repente a viu. A magnífica Domus Aurea, ou Casa Dourada no português. O imperador romano Nero ordenou a construção deste enorme palácio em 64 d.C. A conclusão ocorreu 4 anos depois. Em seus dias de glória, ocupava uma área 3 vezes maior do que a cidade do Vaticano. O edifício era decorado com folhas de ouro, pedras semi-preciosas e muitos afrescos. Havia mais de 300 cômodos no palácio, alguns deles com vista para o belo vinhedo e bosques cheios de animais nas proximidades. E também uma enorme estátua de 30 metros do próprio Nero. O salão octogonal é a parte mais grandiosa do complexo. Originalmente, era um salão de banquetes com quedas d'água em cascata pelas paredes traseiras. Girava em torno de seu eixo dia e noite, à medida que as pétalas caíam. Os sucessores de Nero despojaram todo o palácio de seus materiais. Hoje, os turistas podem visitar a estrutura principal e, é claro, o salão octogonal. Tudo foi escavado, mas você o reconhecerá facilmente, mesmo com as paredes vazias. Depois de voar para o outro lado do mundo, estamos nas profundezas da selva cambojana. Ainda bem que você trouxe inseticida. Os mosquitos podem incomodar muito neste clima tropical. Escondida entre a floresta está a cidade de Angkor, a capital do Império Khmer entre os séculos 9 e 15. Para sua informação, a palavra Angkor significa capital na língua Khmer. A cidade se tornou uma das maiores do mundo pré-industrial. Pesquisadores dizem que quase 1 milhão de pessoas moravam lá.
Hoje, Angkor atrai visitantes de todo o mundo por sua arquitetura deslumbrante. Você pode reconhecer o estilo Khmer no uso de enormes blocos de arenito. No centro do complexo fica o templo Bayon, decorado com 216 rostos sorridentes que os cientistas dizem que devem se assemelhar ao do fundador do Império Angkor, o rei Jayavarman II. Acredita-se que as torres costumavam ser decoradas com ouro, mas hoje o local é um labirinto de templos cobertos de videiras. A cidade foi abandonada em 1431 e não foi redescoberta até a década de 1840. Em 1992, foi nomeada Patrimônio Mundial pela Unesco. Os Estados Unidos geralmente não são sinônimos de ruínas, mas aqui está uma. No estado montanhoso do Colorado fica o antigo lar do povo Pueblo. Em todo o Parque Nacional de Mesa Verde, há mais de 600 habitações de penhascos construídas pelos Pueblos por volta da década de 1190. Só o Cliff Palace tinha mais de 150 cômodos. Era um edifício de vários andares de arenito e argamassa de argila. Para chegar à Casa da Varanda, os visitantes precisam subir uma escada de 10 metros. Lá pode-se ver uma vila de tamanho médio de 38 cômodos e 2 quivas, que são câmaras tradicionais construídas pelos pueblos para fins cerimoniais. Em 1300, a ocupação Puebla da Mesa Verde terminou. Felizmente, o local está aberto para visitas agora. Se você gosta de paisagens de terracota, a cidade de Petra é uma maravilha do mundo antigo. Localizada no deserto da Jordânia, era um centro comercial no século IV a.C. Os nabateus, uma tribo árabe beduína, viveram na chamada Cidade Rosa e prosperaram por muitos anos, acumulando uma quantidade significativa de riqueza. Eles inventaram um sistema inovador de gestão da água que tornou a região habitável. A estrutura em forma de portão, esculpida em rocha, pela qual Petra é famosa, é chamada de Tesouro do Faraó. Ela fica na entrada principal do local e disse que há um tesouro escondido embaixo dela. No início dos anos 2000, o local foi nomeado como uma das 7 novas maravilhas do mundo. Na América Central, na Guatemala, estão as antigas ruínas maias. A cidade perdida de Tikal é um local composto por 12.000 edificações, que são os restos da capital do antigo Império Maia. É comparável em importância a Londres ou Nova York. A Acrópole do Norte é o complexo de monumentos mais antigo de Tikal. Construída exclusivamente por mãos humanas, em 750 a.C., serviu como local de descanso de reis e chefes. Antigamente, os templos da pirâmide eram pintados de vermelho. Os maias adoravam essa cor. Hoje, é claro, só dá para ver o calcário. Os arqueólogos não têm ideia da causa do declínio de Tikal. Foi uma seca? Doença? Ou outra coisa? Localizado na margem esquerda do rio Tigre, há uma estranha ruína antiga, um arco danificado. Pertenceu a uma cidade chamada Ctesifonte, a joia do Império Persa por mais de 800 anos. A cidade abrigava um palácio extravagante, decorado com um mosaico de vidro, tapetes cravejados de joias e muito mármore. O que há com a realeza e o mármore, afinal? O arco fazia parte do complexo palaciano imperial. Até os tempos modernos, era o maior cofre independente feito pelo homem. Observe como não há pilares o sustentando. A enorme riqueza da cidade a tornou um alvo constante para outros impérios, até que eventualmente caiu. Quer mais ruínas maias? Chichén Itzá é um sítio arqueológico com as pirâmides mais bem preservadas da Terra. Localizada no estado de Yucatán, no México, a cidade maia tem mais de 1.500 anos. Em seu auge, era o lar de 35.000 pessoas. Ali há um total de 26 ruínas a serem exploradas. O destaque é El Castillo, um templo enorme semelhante a um degrau que fica 25 metros acima do solo. Sua característica mais peculiar é que tem 91 degraus em cada um de seus 4 lados. Incluindo a plataforma superior, são 365 degraus, o número de dias do ano solar. A cidade perdida mais antiga dessa lista remonta ao período Neolítico. Foi quando nós, seres humanos, começamos a cultivar pela primeira vez, em vez de levar um estilo de vida totalmente nômade, baseado na caça e na coleta. Situado nas Ilhas Órcades, na costa da Escócia, é um local pré-histórico conhecido como Skara Brae. Graças à boa restauração, está muito bem preservado.
Você pode ver habitações pré-históricas com lareiras, móveis de pedra e até banheiros primitivos. Os pesquisadores encontraram símbolos rúnicos no local, o que significa que os habitantes da época poderiam ter tentado alguma forma de escrita. Ah, Grécia! Alguém quer um pouco de queijo feta? Chegamos ao ponto focal dos sítios arqueológicos. Mas hoje estamos explorando um em particular: o Colosso de Rhodes. Também conhecido como Gigante de Bronze, costumava ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo, no porto da cidade grega de Rhodes, no século III a.C. Dizia-se que o colosso tinha 30 metros de altura. Acredita-se que a estátua foi construída com a ajuda de 900 camelos. Infelizmente, durou apenas 54 anos. Um terremoto devastador o quebrou em pedaços, sobrando para os turistas apenas um pé gigante. Agora, há um monte de nada onde a estátua existia. Acho que é seguro dizer que há muitas ruínas de paredes aleatórias espalhadas por todo o mundo. E nossa visita final do dia consiste exatamente nelas. No norte da Inglaterra está a ruína da Muralha de Adriano. O imperador romano encomendou um muro para separar seu império do da Grã-Bretanha. A parede original era muito maior do que a que resta dela hoje. Mas ainda assim, as ruínas são bastante impressionantes. Elas consistem em uma estrutura de mais de 115 quilômetros que se estende de uma costa a outra. Antigamente, a Muralha de Adriano abrigava 17 grandes fortes e inúmeras torres de observação para garantir a máxima segurança de seu império. O muro caiu no esquecimento quando os romanos deixaram a Grã-Bretanha no início do século V. As pessoas começaram a saqueá-lo para construir igrejas, fazendas e até casas. Hoje, se você decidir visitar as ruínas, só verá fragmentos de pedra na altura da cintura. Mas ainda assim, é incrível. É noite e você está prestes a entrar no local de descanso final do faraó Tutankhamon. Não tem uma tocha, mas pelo menos levou uma lanterna. Então desce vários lances de escada e percebe como as paredes são esculpidas em hieróglifos e o que parece ser um feitiço que diz: aqueles que levarem qualquer coisa deste lugar serão condenados para sempre. Mesmo que você realmente não acredite, isso assusta um pouco. Aí encontra uma enorme porta de pedra. É uma armadilha? Você consegue abri-la. Mas não! É apenas uma câmara vazia. Uma checada no mapa. Ok, parece que está indo na direção certa. Depois do que parecem horas, percebe que deve estar preso dentro de um labirinto. Então tenta refazer seus passos, mas não consegue mais encontrar a porta de onde veio. É isso, pensa com si mesmo. Você caiu na armadilha do faraó. Ok, todos nós já vimos filmes de Hollywood em que o personagem principal está explorando ruínas antigas e enfrenta algumas armadilhas perigosas, certo? Diziam que a realeza egípcia protegeu seus lugares de descanso final com escorpiões e cobras venenosas, portas de correr que prendem intrusos por toda a vida e pedras gigantes rolantes que esmagam qualquer um em seus caminhos. A questão é, essas armadilhas eram realmente reais? Lamento ser o estraga-prazeres, mas isso tudo é ficção. Esses artifícios elaborados eram tecnológicos demais para as civilizações antigas colocarem. Isso não quer dizer, no entanto, que não houvesse armadilhas. Povos como os egípcios e os maias são conhecidos por sua prática de construir monumentos inteiros dedicados aos que já faleceram. Essas estruturas muitas vezes refletem a posição que uma pessoa ocupa na sociedade. Então, para as realmente importantes, as VIPs de seus tempos, foram construídos enormes monumentos para abrigar seus corpos muito tempo depois de sua morte. Algumas dessas civilizações acreditavam que a vida continuaria do outro lado do véu. Por esse motivo, uma pessoa seria enterrada junto com os pertences de sua vida atual. Se tivesse muito dinheiro e poder, isso significava que seu lugar de descanso estaria cheio de riquezas e ouro. Agora imagine se você morasse no Antigo Egito e soubesse exatamente onde todas as tumbas do faraó estavam localizadas. Então, ouviu rumores sobre a quantidade de riqueza mantida nesses lugares. Talvez ficasse tentado a dar uma olhada, certo? Estamos falando de grandes salas cheias do chão até o teto, com artefatos de ouro, joias e até dinheiro. Quer dizer, parece tentador. E como não havia guardas de segurança protegendo a entrada desses locais, os egípcios precisavam ser criativos para guardar tantas riquezas.
Essas antigas civilizações encontraram algumas armadilhas úteis. Uma recorrente era construir cômodos vazios dentro do monumento para confundir o intruso. Vamos dar uma olhada no local de descanso final de Amenhotep III como exemplo. Foi construído na cidade de Luxor, num local também conhecido como Vale Ocidental dos Reis. 2 engenheiros franceses descobriram originalmente o monumento entre 1905 e 1914. A estrutura é enorme e possui mais de 10 câmaras conectadas por longos corredores e escadas íngremes. A Câmara do Rei é a mais escondida, e para um forasteiro tentar encontrá-la, provavelmente entrará em muitas salas vazias antes. Outros faraós tentaram proteger suas riquezas, instalando monumentos com pisos falsos que escondiam poços de até 6 metros de profundidade. Dessa forma, um visitante desavisado e indesejado seria surpreendido pelo buraco fundo a caminho da câmara de descanso do rei. Ao lado dessas armadilhas, os faraós fizeram questão de construir corredores em estilo de labirinto e paredes falsas. Dessa forma, os ladrões poderiam levar horas até acharem a verdadeira câmara real. Quanto aos poços com cobras venenosas, se houvesse algum réptil dentro dos monumentos, ele provavelmente entrou por conta própria e não ficaria lá por muito tempo. Não há como as cobras sobreviverem anos e anos sem comida dentro desses locais. Então sim, outra crença induzida por Hollywood aqui. Se essas armadilhas parecem chatas, os arqueólogos encontraram um bloqueio interessante no local de descanso final da Rainha Vermelha de Palenque, no México. Essa foi uma das cidades maias mais poderosas do México pré-colombiano. E acreditava-se que a Rainha Vermelha era a avó do último rei. Sem dúvida, alguém de grande importância para o Império. Em sua homenagem, um enorme monumento foi construído para guardar seu corpo após sua morte. A descoberta da tumba em si já foi emocionante. Os arqueólogos encontraram um monumento antigo ao cavar no local em 1994. A primeira coisa que viram foi uma sala com uma porta escondida. Assim que a abriram, descobriram um longo corredor. Finalmente, no final dele, ficava o aposento da rainha. A equipe de arqueólogos estava muito animada para desenterrar essa câmara com a múmia da própria monarca ainda dentro dela. Eles a encontraram acompanhada de suas pérolas, conchas de jade e pedras caras. Mas enquanto exploravam os restos mortais, viram algo bastante estranho. A sala estava cheia de um pó vermelho. Os pesquisadores sabiam que essa cor era importante para o povo maia e que muitas de suas roupas e edifícios eram decorados com ela. Mas não entenderam por que a rainha foi enterrada com essa substância vermelha desconhecida. Depois de levarem uma amostra para uma análise mais aprofundada, descobriram que o pó era cinábrio, um mineral muito perigoso. Quando inalado, ele pode causar sérios danos à saúde. A equipe concluiu que isso só poderia ser uma armadilha para quem tentasse roubar suas riquezas. Ok, pós tão perigosos podem ter funcionado como as armadilhas mais intensas que vimos até agora. Mas talvez a maneira mais barata de afastar visitantes indesejados fosse espalhar feitiços escritos por todo o monumento. Provavelmente vamos rir disso hoje, mas antigamente eles eram mais ou menos eficazes. E geralmente diziam que a pessoa que pegasse qualquer coisa daquele lugar teria um destino trágico. Alguns feitiços diziam que os intrusos perderiam suas casas em grandes incêndios ou inundações terríveis. Outros davam conta de que os larápios teriam problemas de saúde incuráveis e não diagnosticados, mas não eram suficientes para impedir os roubos. Existem algumas histórias sobre como esses feitiços podem ter sido reais. Uma delas é do famoso egiptólogo britânico Howard Carter, o responsável por desvendar o local de descanso do faraó Tutankhamon na década de 1920. Após meses de escavações mal sucedidas, Carter descobriu a existência da tumba por acaso. Encontrou a entrada de uma escada logo abaixo do solo onde esteve procurando durante todos aqueles meses. Com a ajuda de uma equipe, ele limpou as pilhas de areia que bloqueavam as escadas e descobriu uma porta. Nela havia vários símbolos reais esculpidos e Carter sabia que aquilo só poderia significar que uma pessoa muito importante havia sido enterrada ali. E ele estava certo. Com um cinzel, fez um buraco no canto superior esquerdo da porta e iluminou sua visão com a ajuda de uma vela. O cara não podia acreditar no que estava vendo.
o reflexo de vários itens de ouro e joias amontoando-se na câmara diante dele. Carter acabara de descobrir o local de descanso final de Tutankhamon, perdido por 3.000 anos. Mas a história não terminou aqui. A descoberta foi acompanhada por uma série de eventos infelizes que levaram as pessoas a acreditar que havia algo a ver com o feitiço do faraó. O próprio Carter morreu misteriosamente apenas poucos anos depois. E alguns de seus assistentes perderam suas casas nas enchentes, assim como um dos feitiços ameaçava. Há quem diga que é apenas coincidência, pois não há nenhuma prova real de que essas coisas estejam conectadas. Bem, o que você acha? Afinal, essa foi uma armadilha eficaz?